Com a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos de volta, glória a Deus por estarmos novamente na casa do Senhor, adorando e bendizendo Ele. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo do versículo 25 até o versículo de número 34. Mateus, capítulo de número 6, versículo 25, até o versículo de número 34. Louvado seja o nome do Senhor. Você encontrou? Diga amém. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, conquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves do céu? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar tempo ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Pouco antes de nós vermos Jesus, ele citando essas palavras, ele fala um pouco sobre a oração que deveria servir como exemplo para os seus discípulos, para aqueles que eram os seus seguidores. A oração que nós conhecemos como o Pai Nosso, uma oração tradicional da Igreja Católica, uma oração que todo cristão, ele já fez essa oração, já repetiu de alguma forma, ou já até leu na Palavra de Deus. Logo depois que Jesus ele fala sobre como devemos orar, como nós devemos falar com o nosso Pai, Jesus ele alerta aqueles que estavam ouvindo, aqueles que estavam escutando sobre o perigo que é guardar tesouros na terra. Jesus alerta, pois ele diz que mais importante é guardar tesouros nos céus, porque aqui na terra os tesouros que nós juntamos, as coisas que nós juntamos para nós, coisas materiais, são coisas que a traça ela vem e come, são coisas que o ferrugem vem e corrói, mas aquilo que nós juntamos no céu, isso é incorruptível, isso não se acaba, o tempo não pode acabar, as pestes dessa vida não podem, louvado seja Deus, acabar com aquilo que nós juntamos no céu. E nós vamos ver em Lucas capítulo 12, ele vai contar essa mesma história, ele vai narrar esse mesmo texto, só que ele narra de uma forma um pouco diferente, pois nós vemos em Lucas 12 que Jesus, ele chega direto para os seus discípulos, para aqueles homens a que ele havia chamado, escolhido e estava capacitando para dar continuidade à sua obra. E Jesus chega e ele profere essas palavras que nós acabamos de ler aqui. Eu acho interessante, queridos irmãos, porque Jesus, eu sei disso, você sabe disso, todos nós sabemos, você que nos acompanha através do Facebook também sabe, Jesus ele conhece o ser humano a fundo, Jesus conhece a nós mesmos melhor do que nós mesmos conhecemos. Em João capítulo 1 nós vemos algo fantástico, algo maravilhoso, pois alguém chega para um certo homem e diz, nós encontramos o Cristo, e esse homem por nome de Natanael, ele chega a duvidar, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode vir algo bom de lá?
Então Filipe leva Jesus até aquele homem, e em uma rápida conversa, em um rápido diálogo, Jesus já chega dizendo: eis aqui um israelita verdadeiro, um homem que não há dolo. E Natanael, ele achou aquilo estranho, achou aquilo esquisito, e ele disse para Jesus: mas você me conhece? Você sabe quem eu sou? Então Jesus responde para aquele homem: antes que Filipe me apresentasse a você, eu já tinha te visto debaixo daquela figueira. Naquele momento, Natanael, ele reconhece que Jesus, ele de fato, ele conhece as pessoas, que ele conhece o ser humano, e ele glorifica a Jesus por ter esse poder de conhecer o homem. Aleluias! E agora, meus irmãos, nós vamos ver que no meio desse grupo de apóstolos, de discípulos que Jesus ele chamou, que Jesus vocacionou, que ele estava capacitando, nós tínhamos lá pessoas das mais diversas classes, homens que eram pescadores, homens que estavam acostumados a trabalhar, a ralar no dia a dia, para manter o seu sustento, para levar o pão diário para a sua casa, para a sua mesa, para a sua família. Nós vemos lá pessoas que tinham o costume diário de trabalhar para levar o pão para as suas casas. Mas havia dentre aqueles 12, um homem que eu acredito, pastor Ziel, que ele era diferenciado nessa questão financeira. Um homem que talvez ele vivia melhor do que os outros. A Bíblia diz que Jesus ele chega na coletoria de impostos, e ele chama um homem por nome de Levi, a qual ele mais tarde vai chamar de Mateus. E aquele homem, por esse cargo que ele ocupava, por essa função que ele desempenhava, eu logo acredito que ele era bem de vida. Era um homem que talvez tivesse um certo dinheiro, talvez tivesse alguns bens materiais a mais do que os seus colegas. Louvado seja Deus. Mas, queridos irmãos, eram homens comuns, eram homens na sua maioria incultos, homens sem cultura, homens sem saber. Por muitas vezes nós vemos Jesus pregando para eles, trazendo ensinamentos, e aqueles homens eles não conseguem associar, eles não conseguem entender, eles não conseguem absorver a mensagem que Jesus estava querendo passar. E é por isso que Jesus, ao longo dos evangelhos, ele vai contar tantas e tantas parábolas para facilitar o entendimento daqueles homens. Eles não eram, meus irmãos, estes seres que aparentemente a Igreja Católica imortalizou como seres superpoderosos, que nas suas costas possuem asas, que sobre a sua cabeça possuem uma aureola e que é capaz de realizar milagre. Eram homens normais, assim como eu e como você, homens comuns. Louvado seja Deus. Eu chego a dizer até que naquela época eles eram a decepção dos religiosos daquela cidade de Israel. Eles eram a decepção, pois nem sequer de Israel eles eram. Eles eram naturais lá da Galileia, uma região um pouco distante, uma região um pouco discriminada, e acreditava-se que quando o Messias viesse, talvez os seus obreiros, entre aspas, talvez os seus companheiros fossem os fariseus, os homens que estavam todos os dias na sinagoga, vivendo da lei, ensinando a lei. Mas Jesus ele fez contrário àquilo que se esperava, aquilo que eles pensavam. Jesus chamou homens comuns, homens normais, homens do meio da sociedade, para assim capacitá-los, para assim ensiná-los, para assim instruí-los a fazer a vontade de Deus. Eram pessoas que não tinham nenhum destaque na religião, não eram escribas, não eram sacerdotes, não eram levitas, homens comuns. Eu acredito, meus irmãos, que esses homens, quando eles são de fato chamados por Jesus, eles são chamados para viver de uma forma integral a missão que o Senhor os chamou. Eles são chamados agora para viver todos os dias, até, louvado seja Deus, a ida de Jesus, para eles pregarem, para eles anunciarem, para eles ajudarem a espalhar a mensagem de Cristo. Eu imagino que eram homens que, assim como eu, assim como alguns irmãos, possuíam família. A Bíblia nos diz que Pedro, ele tinha uma sogra e por conseguinte ele tinha uma esposa.
os outros apóstolos, discípulos, a Bíblia não traz muitos detalhes sobre a sua vida, sobre quem eram os seus parentes, mas nem por causa disso eu não penso que eles tinham família. Sim, eles tinham família, e queridos, por ter uma família, eu imagino que eles se preocupavam. E agora, o que eu vou fazer? Jesus me chamou, só que eu sou pescador, é do mar que eu tiro o meu sustento, é da venda de peixes que eu tiro o meu sustento, e fazendo a obra de Jesus, andando com Ele de cidade em cidade, como é que eu vou sustentar a minha família? Como é que eu vou fazer com que os meus filhos, eles possam crescer de uma forma bem, de uma forma saudável, se eu vou parar de trabalhar? Queridos, isso é uma preocupação, eu diria que legítima, pois quem de nós nunca se preocupou com o amanhã? Todos nós já se preocupamos com o dia de amanhã, com o que vai ser amanhã, o que teremos para o dia de amanhã, como pagaremos certa conta no dia de amanhã. E essa também era uma preocupação na mente daqueles homens. E talvez, queridos, essa preocupação foi o necessário para fazer com que alguns pensassem em desistir. Rapaz, sabe de uma coisa? Essa vida de estar andando com Jesus para um lado e para outro e não estar ganhando nada, isso não vai dar para mim não. Eu vou parar, eu vou desistir. Talvez alguns seguidores que não eram discípulos pararam de seguir a Jesus por causa disso. Deixaram de seguir o nosso mestre, preocupados com o dia de amanhã. Mas eu agora imagino também que Jesus, por conhecer, por saber as suas necessidades, por conhecer os seus pensamentos, eu imagino agora Jesus reunindo toda aquela turma, todos eles. Senta aí, pessoal, escuta aí. E ele então vai dizer para aqueles homens, eu imagino, queridos, que Jesus, a própria palavra de Deus, aliás, diz isso, que Jesus, ele era um conhecedor nato da palavra de Deus. Ele conhecia o que estava escrito na palavra do Senhor, na lei do Senhor. E ele conhecia muito bem o Salmo de número 37, no seu versículo 25, que diz que fui moço, fui jovem, fui velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, ou sua descendência passar fome. E por conhecer essa palavra, Jesus, ele reúne toda aquela turma e ele vai dizer: por que vocês estão ansiosos? Por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão vestir? Não se preocupem com essas coisas. Ele vai dar alguns exemplos. Talvez naquele momento passou uma bela ave pairando pelo céu, e Jesus diz: olha as aves do céu, elas não trabalham, elas não semeiam, mas mesmo assim o vosso Pai que está no céu supre todas as suas necessidades. Mesmo assim elas não padecem, elas não morrem. Oh, louvado seja Deus! Por que você está preocupado com o que vestir? Olha aquele lírio do campo. Meu querido discípulo Pedro, se eu te dizer que nem Salomão se vestiu tão bem como aquele lírio do campo, você não vai acreditar. Oh, aleluias, queridos irmãos. Deus, ele cuida dos seus servos. Deus, ele cuida daqueles que ele chamou, daqueles que ele escolheu. Deus cuida de você. Aleluias. Ele vai dizer: não fiquem inquietos por essas coisas. Era como se a palavra naquele momento, como se Jesus estivesse dizendo: ei, quem te chamou não foi eu? Pois eu me responsabilizo por vocês. Quem chamou você não foi eu, pois eu cuido de você e também da sua casa e também da sua família. Meu querido irmão, essa noite você possa entender e receber essa palavra, que se o Deus que te chamou, que se o Deus que te escolheu, Ele também sustenta a sua vida, Ele sustenta a sua casa, Ele sustenta a sua família. Não se preocupa com o amanhã, não se preocupa com o que você vai comer, com as contas que tem para pagar, mas confia em Jesus, confia nele, que Ele te dará a vitória, que Ele mandará a providência do céu. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, mas como é que você pode dizer isso? Me dê uma prova. Provo. Lá em Êxodo nós vamos ver a história de um povo que passou mais de 400 anos escravizado lá no Egito.
na servidão, servindo para uma outra nação, para um povo que não adorava o mesmo Deus que eles, e chega o tempo da vitória, chega o tempo da bênção, o povo sai do Egito, o povo sai da terra estranha, e mesmo em meio ao deserto, o Senhor providencia maná, o Senhor providencia pão, o Senhor providencia uma água limpa, pura, que saía de uma rocha para matar a sede daquele povo. Em meio aos desertos da vida, Deus sempre tem o pão para a sua vida. Em meio aos desertos da vida, Ele sempre tem o maná, Ele sempre tem a água para matar a sua sede. Oh, louvado seja Deus! É através desse texto, através dessa passagem, que nós conhecemos Jeová como o Jeová Jirê. Jeová Jirê significa o Deus da providência. Ah, queridos irmãos, Ele é o Deus da providência. Não conte com o homem, não. Ele pode te decepcionar. Não espere do governo, não. Ele pode te decepcionar. Mas o Deus da providência, o Jeová Jirê, a qual eu sirvo, Ele manda a providência na hora certa e no momento certo para a glória dEle. Aleluias. Nós não podemos, irmãos, deixar que o medo, ele seja maior do que a nossa fé. Eu admiro muito, gosto muito de ouvir testemunhos de líderes, de pastores que abdicaram as suas vidas pessoais, deixaram os seus empregos, as suas famílias, as suas cidades e foram fazer a obra de Deus. E eu admiro porque Deus prometeu e Deus cumpre. Porque essas pessoas podem até passar por dificuldades, mas são momentâneas. São dificuldades momentâneas, passageiras, que não ficam para sempre, porque logo Deus manda a providência. Aleluias. O texto ainda vai dizer, Jesus vai trazer uma lição, uma resposta para aquele povo. E Ele vai dizer: busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e tudo será acrescentado. Tudo será acrescentado quando vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus. Ah, irmãos, precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. E assim nós veremos as outras coisas sendo acrescentadas às nossas vidas, mesmo não precisando nos preocupar, não precisando, louvado seja Deus, ficarmos ansiosos, mas nós veremos o agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes as coisas não estão muito bem, as coisas não estão muito legal nas nossas casas, em nossas famílias, porque às vezes nós cometemos justamente isso, um erro de prioridade. Nós deixamos momentaneamente de buscar o reino de Deus, trocamos, substituímos por uma outra coisa, às vezes pelo emprego, às vezes pelo um passatempo, e as coisas começam a desandar. Mas quando de fato o reino de Deus é o primeiro lugar, ah, querido irmão, como eu disse, pode até vir as lutas, pode até vir as provas, mas também vem a provisão, mas também vem o milagre de Deus. Aleluias. Precisamos colocar Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Houve na Bíblia uma mulher viúva que possuía apenas um filho, e a Bíblia diz que essa mulher ela estava à beira da morte. Ela estava já para morrer, para padecer. E ela estava lá juntando alguns garranchos, alguns pedaços de madeira, para fazer uma fogueira, fazer um fogo e cozinhar um bolo. E depois não tinha mais nada. Depois ia esperar a morte. E de repente chega um homem de Deus. E Elias chega para aquela mulher também faminto, acabado, arrasado da viagem. Pois há dias que ele não se alimentava bem, há dias que ele estava com sede. E ele diz: mulher, faz esse bolo para mim. Mas Senhor, só tenho isso. Mas Senhor, isso é para mim, para o meu filho, depois nós vamos morrer. O Senhor quer que nós morramos com fome? Faça o que eu estou te dizendo, pois eu estou falando por Deus, e você vai ver o que vai acontecer. Aquela mulher creu, aquela mulher recebeu a palavra do homem de Deus, e ela sim fez a comida, ofereceu ao profeta. Ah, querido, o resultado, sabe o que foi? Depois que ela volta lá na cozinha, que ela vai bulir nas suas panelas, ela encontra lá aquela panela que estava seca, que não tinha mais nada de farinha, sabe? Aquela panela agora transbordando. Ela pega aquela jarra de azeite, que só tinha algumas
gotinha lá no fundo, e agora aquela jarra começa a transbordar de azeite. Ah, queridos, Deus faz dessa maneira, Deus faz dessa forma. Quem obedece a palavra dEle, quem confia nele, a providência ela vem. Aleluias. O milagre da providência, olha isso, o milagre da providência, ele não se explica. O milagre da providência, ele simplesmente se vive. Não se pode explicar, queridos, a providência de Deus, mas se pode viver a providência de Deus. Hoje eu escutei a história contada por um pregador, por um pastor, de que uma irmã estava passando por uma grande necessidade. A irmã não tinha mais muitos mantimentos, não tinha também muitos recursos, e a irmã tinha 2 filhos, uma garota de 5 anos, 6 anos, e um menininho um pouco menor. E ela vendo aquela situação, meu Deus, como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? Como é que eu vou sustentar os meus filhos, pagar as contas, sustentar essa casa, como? E aquela menininha vendo aquela mãe aflita, orando em voz alta a Deus, ela chega com a concha de feijão na mão, e ela coloca no ouvido, e a mãe diz: o que é que você está fazendo? Mãe, eu estou ligando para Deus. Eu estou ligando para Deus e estou pedindo: Deus, manda comida, Deus, manda providência. E mãe, sabe o que é que eu estou pedindo ainda? Uma boneca para mim brincar. O mais moço, o menininho chega, toca na coxa dela, pede um cobertor também porque está frio. Pede um cobertor também porque eu estou com muito frio. E a história diz, queridos, que Deus incomoda um homem, Deus incomoda um servo dele, para ir até um comércio, encher um carrinho, fazer uma feira daquelas que dá para o mês inteiro. E aquele homem faz todas as compras que ele deveria fazer, tudo que Deus mandou ele fez. E ele vai lá para a casa daquela irmã. E chegando na casa da irmã, a irmã recebe ele com muita alegria, com muita felicidade. Uma feira que talvez desse para todo mês, para um mês inteiro. E ela glorifica a Deus de joelhos. E a menininha, quando chega na cena, quando vê aquilo: mamãe, chegou a comida, Deus mandou, não tem mais nada para mim. Aí então o homem diz: eu não sei porquê, mas Deus me mandou comprar isso daqui também. Aí deu uma boneca para o menino, para a menina, e o cobertor também que o menino havia pedido em oração. Ah, queridos, eu não sei se você crê, eu não sei se você acredita, mas eu creio nisso. Eu acredito que o Senhor, Ele sim, continua a fazer esses milagres, Ele continua a operar de uma forma sobrenatural. Aleluias. Acontece, queridos, que agora Jesus, um dia Ele estava ensinando as pessoas, reunido com as pessoas, e era muita gente, irmão, muita gente. A Bíblia diz que havia talvez mais de 5.000, estudiosos chegam a dizer que com os filhos, as esposas, eram mais de 15.000 pessoas. E o dia se finda, e as pessoas estão cansadas, famintas, e nesse instante os discípulos vão até Jesus. Jesus, o povo está faminto, o povo está com fome, o povo precisa se alimentar e nós não temos nada, nós não podemos fazer nada. Despeça esse povo para que eles possam voltar às suas casas. E agora, queridos irmãos, eu imagino a cena, Jesus dizendo para eles: ah, agora vocês vão ver. Lembra que eu falei uns dias atrás aí que não se preocupasse com essas coisas? Pois vamos lá. Jesus então vai fazer uma oração, e eles começam a servir pães, eles começam a servir peixes, e a Bíblia diz que toda a multidão ela se alimenta, e ainda sobra 12 cestos cheios de pão. Há quem diga que era um para cada 12 discípulos daquele. Louvado seja Deus. Talvez a partir daquele dia, irmãos, as pessoas que estavam preocupadas, ansiosas com o dia de amanhã, a partir daquele momento, alguns nunca mais se preocuparam. Alguns passaram a confiar que de fato, que realmente Jesus ele pode providenciar todas as coisas para a vida do ser humano. Mas é interessante que em Mateus no capítulo 15, versículo 32, algo semelhante acontece. Eles voltam, alguns, como eu disse, voltam a questionar, voltam a se perguntar: Jesus, o povo está com fome, e Jesus faz a mesma coisa. Ah, irmãos, providência
ela pode até se repetir nas nossas vidas. Às vezes nós podemos receber 1 milagre, 2 milagres, mas existem pessoas que insistem em não crer, em não acreditar, mesmo vendo os milagres acontecerem. Querido, se você já viu Jesus fazer uma vez, Ele pode fazer outra. Se você já conseguiu pagar aquela conta que você e Deus, só você e Deus sabia, e você não sabia como é que você conseguiria pagar, mas você orou, mas você pediu, e Deus lhe mostrou um jeito, Deus lhe mostrou uma forma, Ele pode fazer isso de novo. Não se preocupa. Louvado seja Deus. Não importa, queridos, qual é a área da nossa vida, mas Deus sempre tem a provisão. Evangelho de João, eu disse isso outro dia lá na Baixa da Murana. Jesus, Ele é o pão que mata a nossa fome espiritual. Ainda no Evangelho de João, Ele é a sede que estanca também a nossa sede espiritual. Queridos, além da vida material, da vida física, o Senhor, Ele tem providência também para a nossa vida espiritual. Ele cuida de você, querido irmão. Eu quero que essa noite você possa sair daqui tendo essa certeza, guardando isso no seu coração, de que o Senhor, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. O alimento, ele não vai faltar. Receba isso no nome de Jesus. Não vai faltar providência. As contas vão ser pagas. Ele te dará um escape. Ele te dará uma vitória. Aleluias. Eu não ia contar isso, mas Deus me incomodou. Eu era recém-casado, 4 meses de casado, perdi o emprego, fiquei desempregado. Houve pessoas que chegaram a comentar: e agora? O que é que vai ser dele? O que é que ele vai fazer? Como é que eles vão sobreviver? Vão ter que se humilhar, vão ter que ir para a casa da mãe ou do sogro. Mas, queridos irmãos, Deus me abençoou, Deus me honrou. O tempo em que eu fiquei desempregado foi o mesmo tempo que Deus começou a me mandar para dirigir congregações nas comunidades, nos sítios. Irmão, e foi tempo de fartura. Eu estou na bênção, eu estou na fartura, mas que tempo bom. O tempo que Deus cuidava, o tempo que Ele ainda continua. Mas, queridos, Deus, Ele cuida quem faz a obra dEle. Essa noite você possa receber essa palavra no nome de Jesus. Deus, Ele cuida de você. Não se preocupe com a comida, não se preocupe com a roupa, não estejam ansiosos, aflitos por essas coisas, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar no nome de Jesus. Fique de pé comigo. Aleluias, louvado seja Deus. E ore no nome de Jesus. Pai, nós queremos essa noite, Senhor, te adorar, te bendizer, te louvar, Senhor, porque Tu és bom, meu Pai. Nós não temos palavras, Senhor, para expressarmos como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Deus, é verdade que as lutas, elas podem até vir, provações podemos até enfrentar, mas, Senhor, nós temos a certeza, nós cremos, acreditamos que o Senhor está conosco, que a Tua bênção, que a Tua provisão, ela vem sobre as nossas vidas. Senhor, no nome de Jesus, que essa noite nós oramos, meu Pai, uns pelos outros. Oramos, meu Senhor, por aquelas pessoas que essa noite talvez estejam aflitas, ansiosas, que em meio a essa pandemia perderam seus empregos, fecharam seus comércios, Deus, e pensam até pensamentos de suicídios, pensamento, meu Deus, de loucura. Senhor, nós repreendemos pela autoridade do Teu nome, nós repreendemos e profetizamos, ó Deus, a Tua providência, o Teu agir, ó Deus, e que essas pessoas possam, meu Senhor, serem restituídas para a Tua glória. Meu Deus, assim eu te peço, Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos que essa noite vieram à Tua casa, nos cobre com a Tua mão poderosa, Senhor, nos sustenta com a Tua destra, meu Deus, e nos ajuda em todas as coisas. Assim, Deus, eu te peço em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Palavra maravilhosa.